Sejam bem-vindos ao 15º capítulo do nosso Guia da Educação Financeira. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. No capítulo anterior, a gente fez uma breve introdução sobre a renda fixa. Falamos sobre o conceito de taxa Selic, de CDI, de taxa real, líquida, taxa bruta. A gente viu todas essas coisas para sedimentar aí a base que a gente vai começar a ver hoje. Hoje a gente vai falar sobre os títulos privados. Eu não vou aqui falar sobre todas as espécies de títulos privados, mas o que eu vou falar aqui vale para vocês terem uma boa noção e é basicamente os títulos que estão disponíveis ao investidor pessoa física, a nós. E sem enrolar, vamos tirar logo o bode da sala e falar sobre a poupança, que é o investimento aí mais detestado pela internet. A poupança ela tem algumas características que a diferenciam dos outros. Primeiro, ela é muito simples, muito fácil de aplicar, todo mundo conhece, Desde as pessoas mais simples até aquelas pessoas mais estudadas. Todo mundo sabe o que é a poupança e todo mundo talvez já usou em algum momento aí para deixar um dinheiro de lado, para fazer uma reserva, enfim, para alguma coisa a poupança serviu para nós. Mas o que é importante aqui é a gente trazer as características dela para você, para a gente entender se ela pode ou não se encaixar em algum momento na nossa estratégia de investimentos, na nossa estratégia financeira. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é sobre a rentabilidade da poupança, porque ela é meio particular, meio peculiar, e ela depende da taxa Selic. Se a taxa Selic tiver maior do que 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês mais a TR. A TR é uma taxa, a taxa referencial, é uma taxa que serve para atualizar alguns tipos de títulos e tal. Ela geralmente é muito perto de zero, mas nem sempre. Às vezes ela aparece. Quando a inflação está um pouquinho maior, ela aparece, mas faz algum tempo já que ela está no zero. Enfim, isso é quando a Selic está mais de 8,5%. Que é o caso enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo. Mas isso estou falando quando a taxa Selic está acima de 8,5%. Quando a taxa está abaixo de 8,5%, a poupança vai pagar 70% da Selic mais a TR. Então, tem essa diferença aí entre esses dois períodos. Taxas maiores de 8,5%, taxas menores de 8,5%. A poupança sempre vai dar um rendimento baixo, não rende muita coisa, geralmente um pouquinho pior do que os investimentos mais seguros aí da renda fixa. Ainda assim, ela tem alguns benefícios. O primeiro deles é que ela é isenta de imposto de renda. Então você não precisa pagar imposto de renda, ela rende menos, mas você não tem que descontar o imposto de renda. Vale a pena falar ainda sobre a segurança desse ativo, que provavelmente é um dos mais seguros que a gente tem. Primeiro porque ele tem a proteção do FGC. A poupança ela é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Além disso, ela pode estar num bancão, num banco grande, que aí o próprio balanço do banco te protege lá o seu investimento na poupança. Mas não é só isso. Até 40 salários mínimos, se você deixar lá na poupança, é até mesmo impenhorável. Ou seja, se você responde um processo, algum juiz manda bloquear sua conta e tal, a conta poupança ainda escapa até 40 salários mínimos. Quer dizer, é uma verdadeira fortaleza no mundo dos investimentos. É difícil achar um outro investimento que tenha esse nível de proteção, Talvez uma proteção contra a penhora você encontre nos criptoativos, enfim, sei lá, nem sei se tanto assim. Mas a poupança tem esse benefício e tem um outro muito fantástico, que ela também é uma das melhores, que é a questão da liquidez. A poupança é provavelmente o investimento mais líquido que tem. Você não precisa nem sacar, você pode usar direto da poupança, ou às vezes tem resgate automático, Você usa lá o seu cartão de débito e o dinheiro sai da poupança como se estivesse na conta corrente. Então a liquidez da poupança é absurda. Se você precisar de dinheiro no feriado, você consegue usar o dinheiro da poupança no feriado. Isso não é verdade para 99,9% dos investimentos. Geralmente você não consegue usar um dinheiro no domingo, ou no feriado, ou até mesmo numa véspera de feriado, numa sexta-feira. Você tem que esperar lá chegar na segunda, na terça. Então essa é uma característica da poupança que é muito desejável. Mas apesar disso, como ela rende muito pouquinho, não é recomendável deixar muito dinheiro na poupança. Algumas pessoas gostam de deixar, por exemplo, a reserva de emergência ou uma parte da reserva de emergência, o que eu acho muito inteligente, porque é um dinheiro que você pode usar de final de semana. Você pode deixar a sua reserva de emergência em investimentos que rendem mais? Pode. Porém, se você precisar numa sexta-feira à noite, já era, você só vai conseguir na segunda. E olhe lá, se não for D+1 ainda, aqueles piores, que aí fica só para terça, enfim. Mas não dá para deixar o patrimônio todo lá, porque realmente ela vai render muito pouquinho. Um segundo título privado que eu gostaria de falar é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. É mais ou menos você emprestar dinheiro para o banco. É muito parecido com a poupança nesse sentido, Porque a poupança você também está emprestando dinheiro para o banco, mas ele paga uma taxa um pouquinho melhor, ele é um título e geralmente ele tem uma liquidez menor do que a poupança. A liquidez pode variar, cada título é emitido de um jeito, não tem uma obrigação,
Então o banco pode fazer mais ou menos o que ele quiser e, lógico, você aceita se você quer investir ou não. É importante dizer que ele também conta com a proteção do FGC, então ele pode ser tão seguro quanto a poupança, se for num grande banco. E com relação à tributação, ele segue aquela tabela regressiva, ele não é isento, né? Então ele segue aquela tabela regressiva do IR que a gente viu no capítulo anterior. Também é importante dizer que a rentabilidade do CDB costuma ser um pouco maior que a rentabilidade da poupança. E geralmente ela é um percentual do CDI, que é aquela taxa que a gente estudou no capítulo passado, que é mais ou menos parecida com a taxa Selic. Então ele costuma render, sei lá, 100% do CDI, 120% do CDI, 90% do CDI, né? 200% do CDI, tem alguns que são mais pega-trouxa e tal. Enfim, sempre vai render um percentual dessa taxa básica aí. É assim que geralmente o banco vende esse negócio pra gente. A questão da liquidez que a gente precisa falar um pouco mais atentamente, porque varia, cada título é de um jeito. Você vai ter título de CDB que tem até resgate automático. Você deixa lá o dinheiro, você usa na conta corrente, ele pega do CDB. Você não entra nem no cheque especial, como se fosse uma poupança. Porém, existem CDBs que não são assim, que você precisa esperar alguns dias ou um dia para resgatar o dinheiro. Não é resgate automático. Esse que oferecem resgate automático pode até ser usado no lugar da poupança como reserva de emergência, né? Vai render um pouquinho mais, lógico, não vai fazer grande diferença, mas enfim, se for num banco sólido, se for num banco grande, se for em banquinho não, porque aí você está brincando com uma coisa que deveria ser séria. Mas se for em um banco grande, um banco sólido, não tem problema, ao invés de usar a poupança, você usar a reserva de emergência no CDB, desde que tenha resgate automático, lógico. Mas assim, para o longo prazo, a gente vai ver que tem opções melhores, né? Não é a melhor alternativa para o longo prazo, porque esse rendimento baseado no CDI geralmente perde para outros tipos de rendimento. Porém, aqui vale uma máxima que é a do risco versus retorno. Isso vocês vão ouvir eu falar em vários desses títulos, em vários capítulos aqui para frente. Existe CDB que paga muito mais? Existe. Por que você acha que um CDB vai pagar mais do que o outro? Porque ele é legal, gente fina? Porque, né? Porque só você que viu? Óbvio que não, né, gente? Tudo tem um motivo. Uma instituição pior, com mais risco de quebrar, tem que dar um prêmio maior para quem resolve investir nela, porque está correndo um risco maior. Por outro lado, um bancão, uma instituição grande, sei lá, um Itaú, um Bradesco da vida, não precisa ficar dando muitos incentivos. As pessoas vão querer comprar o CDB deles mesmo que não deu uma taxa muito alta. E isso é importante a gente notar, que é o risco versus retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Tem que tomar muito cuidado para a gente não correr risco em renda fixa. Eu não corro risco desnecessário em renda fixa, porque renda fixa nunca vai te deixar rico. O que pode deixar rico é renda variável. Então lá na renda variável a gente corre risco, não tem problema, a gente está lá para correr risco e para ganhar muito também. Na renda fixa, essa relação risco-retorno geralmente ela é ruim quando você aumenta o risco aumenta desproporcionalmente ao retorno. Por causa disso é bom a gente evitar aqueles CDBs que prometem ganhos muito grandes, porque pode ter certeza, o risco é maior. Essa lei do mercado não muda dependendo do tipo de investimento, ela sempre existe. Quanto maior o risco, maior o retorno, e aí a gente tem que pensar se a gente quer ou não correr risco, né, com esse tipo de investimento que nunca vai te deixar rico. Mas prosseguindo, a gente vai falar um pouquinho sobre as LCI e LCA, que são muito parecidas com o CDB. Claro que você vai ver às vezes remunerações diferentes, né? Às vezes é um percentual do CDI, às vezes é uma taxa fixa, às vezes é até mesmo inflação mais uma taxa, né? Por exemplo, IPCA mais 6%, né? IPCA mais 5%, enfim, tem essas formas diferentes. Mas o que tem de especial no LCI e no LCA, e são letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, é que o dinheiro que você coloca ali, né, o banco vai pegar e vai emprestar ou para o mercado imobiliário, para as pessoas comprarem casa, ou para o agronegócio, para as pessoas investirem aí em agropecuária. O que ele tem de especial é que ele é isento de imposto de renda. Então, aquela tabela regressiva que os outros investimentos pagam, o LCI e LCA não vão pagar, o que é um grande benefício, claro. Isso pode aumentar o seu retorno de longo prazo. Por outro lado, tem um problema que é a questão da liquidez. Geralmente, LCI e LCA são muito menos líquidos do que CDB. Às vezes você tem que esperar um período de carência, às vezes tem, 90 dias ou, mais até, né, um vencimento longo e aí você só pode resgatar no vencimento. Então tem que tomar muito cuidado. Esse é um investimento que não pode ser usado para aquele dinheiro que você pode precisar, porque a liquidez dele é bem pequena. Às vezes até eles falam que dá para vender no mercado secundário e tal, mas não dá. A verdade é que a maior parte deles você tem que carregar. Alguns têm lá uma carência, depois você consegue vender para o próprio banco e tal, mas tem esse risco da liquidez. Fora isso, vale a regra do risco versus retorno, que valia lá no CDB, que valia para tudo.
Quanto mais arriscado for a letra de crédito, né, o LCI, o LCA, maior vai ser o retorno. E a gente tem que tomar muito cuidado para não procurar só pela taxa e aí correr risco desnecessário numa coisa que, eu repito, não vai deixar ninguém rico. Renda fixa não deixa ninguém rico. Porém, tem uma coisa boa, que ele conta com a proteção do FGC. Então, até 250 mil você está pelo menos protegido pelo FGC, que é uma proteção, assim, relativamente boa, mas também não é 100%. Antes de entrar no próximo, só para deixar bem claro, o risco do LCI e do LCA é o risco da instituição. Então, se o LCI foi emitido pelo Banco Itaú, o risco é do Itaú, quem vai te pagar é o Itaú. Que é diferente da próxima categoria que a gente vai ver, que são os CRI e os CRA, Certificado de Recebíveis Imobiliário, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Esses são completamente diferentes, porque aí o negócio é entre você e o devedor, não o emissor. Se o devedor não pagar, aí, meu amigo, eu não sei nem o que fazer para você tentar recuperar o dinheiro. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Mas aí não tem um banco, não é do banco que você vai cobrar e, obviamente, não tem proteção do FGC, né? Então, o CRI e o CRA é um pouquinho mais arriscado do que o LCI e o LCA. Fora isso, ele é bem parecido. A rentabilidade é razoavelmente parecida, eles costumam seguir aquelas mesmas regrinhas lá de percentual do CDI, ou IPCA mais um tanto, ou até mesmo pré-fixado. E ele tem uma liquidez ainda menor. Esse é muito difícil de você conseguir resgatar antes do prazo. O prazo pode ser de 2, 3, 5, 10, até 15 anos, acho que até mais deve ter, e esse você não consegue sair antes de acabar o prazo. É um tipo de investimento mais voltado para aquele investidor qualificado. É muito difícil para nós, pessoas físicas, arriscar num negócio desse. Claro que algumas pessoas fazem e dá certo e tal, mas é o seguinte, até o dia que dá errado. O risco de um CRI, de um CRA, é muito maior, até mesmo do que de um LCI e LCA, porque não tem lá a instituição financeira, né, por trás. Claro que às vezes tem garantia, tem esse tipo de coisa, mas o problema é que, como é que você vai fazer se esse negócio der errado? Eu realmente não sei, e eu prefiro, né, evitar esse tipo de coisa, porque o rendimento dele nem é tão melhor assim do que outros investimentos de renda fixa que a gente tem visto e que a gente vai ver ainda lá para frente. E agora a gente chegou num outro título privado que a manada adora, que são as debêntures. Por que a manada adora? Porque às vezes as debêntures têm as maiores rentabilidades disponíveis. São um dos títulos de renda fixa que pagam mais, pagam bem mais do que os outros, e você acaba com mais dinheiro no final, se tudo der certo. Claro, as coisas podem dar errado. Quando você compra uma debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Então, essa empresa vai te pagar depois com juros e tal, se tudo der certo. Claro, a empresa pode sempre falir. Empresas falem, né? Essa é uma coisa assim, natural. E quando você tem uma debênture da empresa que faliu, dificilmente você recebe alguma coisa. Pode acontecer de você receber? Pode acontecer, mas é difícil. Geralmente, falência não sobra nada para ninguém. Não preciso nem dizer que não tem proteção do FGC, né? Porque o FGC protege banco, não empresa. Então, não tem proteção do FGC, perdeu. Se você investe numa debênture e ela não paga, acabou ali. Claro que você pode brigar, tem assembleia de debenturistas, tem um monte de coisa, mas existe aí um risco de você não receber nunca. Mas uma coisa boa, uma coisa positiva, é que algumas das debêntures são as debêntures incentivadas. E essas são as favoritas do pessoal que só procura rentabilidade sem olhar para o risco. Porque elas não pagam imposto de renda. Debênture incentivada também é isento de IR. E aí acaba dando uma rentabilidade maior ainda, ou uma promessa de rentabilidade maior ainda. Mas em troca disso você corre um risco bem maior. A gente teve um exemplo mais ou menos recente, que era aquela debênture da rodovia Tietê, que pagava IPCA mais 8%. Olha que rentabilidade bonita, eu queria ganhar IPCA mais 8%. Só que aí a empresa foi se ferrando e tal, chegou um momento que ela não conseguiu mais pagar os debêntures, resultado, os debenturistas tiveram que aceitar virar sócio da empresa. Então agora eles são sócios da rodovia Tietê. Enfim, esse é um dos problemas. Isso pode acontecer, isso acontece até que bastante, né? Pô, você imagina um investimento de IPCA mais 8%. Isento de imposto de renda ainda, hein? Quem que não aceita? Pô, até eu podia cair numa dessas. Mas aí, lógico, depois a empresa quebra. Então, debênture é uma coisa que o investidor de longo prazo tem que ficar longe. Por quê? Como eu já falei anteriormente, renda fixa não vai te deixar rico. Nunca. A renda fixa ela tem um potencial limitado. Não é igual a renda variável, que a gente corre muito mais risco, mas a gente corre risco porque o potencial de ganho é enorme. A renda fixa não. A renda fixa ela vai dar aqui aquele ganho mediano e por mais que seja lá uma promessa de retorno maior, se o risco é maior, deixa de valer a pena, né? Aliás, o risco de você investir numa debênture é a empresa quebrar.
O risco de você comprar uma ação, que a gente vai ver mais para frente, o principal risco é a empresa quebrar também. Só que aí o acionista, se tudo der certo, fica rico. O debenturista, se tudo der certo, ganha lá um jurinho michuruca e fica feliz achando que teve vantagem, ganhou mais do que a Selic e tal. Existe um debate sobre isso, se vale a pena correr esse risco ou não. A minha ideia é que não, porque renda fixa não vai te deixar rico, então não compensa correr risco na renda fixa. Meu pensamento é bem simples. E eu queria falar ainda de um último investimento de renda fixa, que não é muito bem um título privado, mas eu vou encaixar ele nesse capítulo aqui, que são os fundos de renda fixa. E os fundos de renda fixa disputam com as debêntures o título de pior investimento em renda fixa. E, aliás, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual que você acha que é o pior, fundo de renda fixa ou debênture. O que é um fundo de renda fixa? Basicamente, você paga para um gestor pegar o seu dinheiro e investir em coisas que você poderia investir sozinho. Basicamente é isso. Claro que existem lá algumas nuances e tal, mas não deixa de ser um fundo de investimento que compra títulos públicos, que compra títulos privados, e a maioria deles você poderia comprar sozinho. Fundo de CRI e fundo de CRA, que é uma coisa que é mais difícil comprar sozinho, geralmente são fundos imobiliários. São FIIs que são completamente diferentes, não são fundos de renda fixa. Não é disso que eu estou falando. Bom, e por que o fundo de renda fixa é tão ruim assim, né? Primeiro, porque você paga a taxa de administração para uma coisa que você podia fazer sozinho. Então você paga lá 0,5%, 1% ao ano de taxa de administração, 2% ao ano, para os gestores fazerem uma coisa que você poderia fazer sozinho. Esse é o primeiro lado ruim, né? Esse percentual de taxa de administração é juro composto trabalhando contra você. É juro sobre juro. Taxa de administração, às vezes a gente não percebe, mas é juro sobre juro. Além disso, tem um outro prejuízo que é o come cotas. Come cotas é o seguinte, você adianta o imposto de renda 2 vezes por ano, né? Acho que é maio e novembro, se eu não me engano. Você vai lá e adianta o imposto de renda que você pagaria lá no final. Ou seja, você, quando adianta o imposto de renda, você está cortando um pouquinho do juro composto que ia trabalhar para você até o final. O governo mete a mão antes da hora. Quando o governo mete a mão antes da hora, o seu bolo vai crescer menos, claro, né? Porque aquele tantinho que o governo tirou faria parte ali dos juros sobre juros e iria crescendo até o final. Faria o bolo ficar maior no final. Como o governo já meteu a mão no começo, ele vai capando ali o seu resultado, conforme você vai passando o tempo 2 vezes por ano. Então, o come cotas é terrível, as taxas de administração são terríveis e tem uma outra coisa pior ainda, que não tem a cobertura do FGC. Não é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, isso é muito importante, porque o gestor pode fazer besteira, pode ferrar com o fundo e vocês não vão ter proteção nenhuma. Então, por isso que eu falo que fundo de investimento em renda fixa, ele compete pau a pau ali com a debenture para saber qual é que é o pior investimento na renda fixa. E eu quero a opinião de vocês nos comentários aqui. Quem que é do time debenture e quem que é do time fundo de renda fixa. Bom, para a gente amarrar esse capítulo aqui, que já está ficando bem longo, acho que tem 2 ideias principais. A primeira é que alguns títulos privados podem servir como reserva financeira. Seja reserva de emergência, seja reserva para comprar alguma coisa, enfim, reserva financeira de forma geral. Além disso, uma outra ideia importante é que a gente sempre tem que avaliar o risco versus retorno. Não esqueça do risco, né? Não existe só retorno, existe risco. E o risco na renda fixa, ele sobe desproporcionalmente ao retorno. Então, esse conceito risco versus retorno é muito importante, porque nenhuma instituição vai te pagar uma taxa melhor porque ela é boazinha, porque você é gente fina, né? Não vai fazer isso. Eles vão pagar uma taxa melhor porque o risco é maior. Então, para encerrar, primeiro, deixa nos comentários aí se vocês são do time debenture ou do time fundo de renda fixa e deixa aí também alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha sobre esse tema, porque eu sei que é um tema aí que a mídia bombardeia a gente com muita coisa, os bancos oferecem muita coisa, seu corretor oferece muita coisa. Então, se tiver dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando sobre esse tema. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre os títulos públicos, que diferente dos privados é quando você empresta dinheiro para o governo. Como sempre, queria lembrar que esse guia é baseado no livro Adeus Previdência, do Fernando Mizobuti. Quem quiser, o link está aqui na descrição. A gente se vê semana que vem. Até lá!